Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Hoje nós vamos fechar uma duplinha aí, Revolução Russa e, poxa, em nome da editora Sai Digital, sejam todos bem-vindos. Mais uma aula de História, sejam todos bem-vindos. Bom estudo para todos nós. Vou apresentar para vocês o primeiro slide. Vamos fechar então aquele conteúdo da Revolução Russa. Vocês viram na aula passada os antecedentes e esse nós entramos vendo agora todo o processo revolucionário, fevereiro, abril, outubro. É assim que é dividido a Revolução Russa em 1917. Olha lá. Processo revolucionário, grupo mencheviques e bolcheviques. Viram na aula passada, os mencheviques era minoria, bolcheviques maioria, mencheviques moderados, acreditavam naquela ideia de etapa, que aconteceria naturalmente, não precisava forçar a acontecer o comunismo. Os bolcheviques não, é radical. Para tomar o poder, para acontecer o comunismo tinha que tomar o poder, implantar o poder. Inclusive eu trouxe, na aula passada fiz umas citações do livro, o Manifesto Comunista, que é o livro que faz toda a sistematização da Revolução Russa, é o famoso livro que extremamente polêmico aí do mundo, talvez um dos livros mais polemizados da história da humanidade. E nesse livro, os bolcheviques inclusive se utilizam, se apropriam das ideias marxistas, até para a luta armada. Como se implantaram o comunismo? A gente brinca, né? Na época da faculdade. No livro Manifesto Comunista, o cara explica até como é que é os passos para implantar um comunismo. Mas, por exemplo, olha lá, vou dar um exemplo para vocês, como é que o livro ensina lá, olha lá. Expropriação da propriedade fundiária, ou seja, expropriar, né? Acabar com toda a propriedade fundiária, grandes propriedades. Imposto sendo acentuadamente progressivo, não pode jogar imposto já direto. Supressão do direito da herança, então se você tem a propriedade você não vai ganhar a herança. Confisco da propriedade de todos os imigrantes e rebeldes. Olha. Centralização do crédito nas mãos do Estado, então não pode ter mais bancos, né, por meio de um banco nacional, não pode ter bancos internacionais, né, monopólios exclusivos, capital estatal. Centralização de todos os meios de transporte nas mãos do Estado. Imagina, tudo só o Estado pode. Multiplicação das indústrias nacionais, ou seja, o que é a indústria nacional? Só do país. Dos instrumentos de produção, desbravamento e melhoras de terra, obrigatoriedade do trabalho para todos. Então, assim, vai explicando todo o processo revolucionário, como fazer uma sociedade funcionar. Você viu o primeiro passo, né? Ó, você tem que tomar o poder. Primeiro passo, invadir o poder. Então, a luta armada, é chamado comunismo de guerra, não é? Então, nessa história, nós vamos entrar em 3 etapas que colocamos. Tudo acontece em 1917, tá? É o ano da grande transformação da Revolução Russa. Nesse ano, nós colocamos aqui fevereiro, quando os mencheviques vão tomar o poder. Abril, vai acontecer um grande discurso, uma espécie de um manifesto do Lenin, do líder dos bolcheviques. Ali você já vê então um descontentamento e um racha entre os mencheviques e bolcheviques. Em outubro, nós vamos ver os bolcheviques, né, implantando o comunismo de guerra, invadindo o Palácio de Inverno, aí sim, né, revolução radical, sistema comunista implantado. Vamos lá. 1917, os conflitos em 17, derrubou a monarquia russa, é isso que é a Revolução Russa, é quando cai Czar, o Nicolau II, que era um czar, a palavra czar vem de César, e coloca-se ao poder de bolchevique com o líder Lenin, que é um nome fictício, né? O nome dele era outra coisa, Vladimir Ilyich Ulyanov. Ainda bem que colocaram o Lenin, que fica mais fácil para o professor de história aqui falar para vocês. Partido Operário Social Democrata Russo, é dele que nasce os dois grupos, os mencheviques e os bolcheviques. Vou até colocar aqui para vocês aqui. Fevereiro, mencheviques. Outubro, bolcheviques. Então nós temos 2 experiências de governo. Os mencheviques entram no poder em fevereiro, mas não dão conta de tirar a Rússia da guerra, de resolver uma crise financeira gigantesca, atender às reivindicações da população, e isso vai fortalecendo os bolcheviques para implantar o comunismo. Com o desenvolvimento da industrialização e o maior relacionamento com a Europa Ocidental, a Rússia recebeu do exterior novas correntes políticas que chocavam com o antiquado absolutismo do governo russo. Entre elas, destacou-se a corrente inspirada no marxismo, que deu origem ao Partido Operário Social Democrata Russo, POSDR. Já vi essa expressão também, meninos. Mencheviques, grupo minoria, vieram das internacionais. O que é internacional, professor?
O Marx acreditava que os trabalhadores do mundo deveriam se unir, inclusive, novamente, eu aqui... Por que estou citando tanto o livro? Porque o livro é a base da Revolução Russa, ok? É a primeira experiência desse livro no mundo, aplicado na prática. Isso aqui é teoria, isso aqui é prática. O livro termina, a famosa frase, dizendo assim: trabalhadores do mundo, univos. O que é isso? Trabalhadores do mundo, para vocês tomarem o poder, vocês têm que se unir. Vocês são maioria, a burguesia é minoria. São os patrões, vocês são proletariados, são os explorados. Só que vocês são maioria, vocês são um exército. Se unirem, vocês conseguem vencer. Então ele termina o livro dizendo que tinham que se unir. Para isso, foi criadas as chamadas internacionais. Uma ideia de todos os intelectuais, comunistas, socialistas, simpatizantes, se reunir para discutir questões relacionadas ao socialismo. Então, da segunda e da nova internacional surgiram os mencheviques. Acreditavam que a Rússia passar por um processo de capitalismo e que o comunismo não precisaria passar por uma revolução, que ela iria acontecer de uma maneira natural. Todo mundo num capitalismo iria surgir, né, no caso de uma maneira natural, como fosse um processo evolutivo, o comunismo. Menchevique significa minoria. O professor Roberto deu uma dica para vocês. Bolcheviques, agora vem os radicais. Bolchevique significa maioria. Tá? Nós temos 3 nomes fortes: Trotsky, Lenin, Stalin. Eles também vieram da Internacional, no caso da primeira e segunda Internacional. Já é um socialismo revolucionário, marxismo, acreditam que tem que ser pela luta armada, que tem que ser na base da ditadura, eles usam o termo, é isso mesmo, ditadura do proletariado, ou seja, sem violência não tem como acabar com o sistema capitalista. Eles estão pregando isso, sabe? Inclusive também para a classe camponesa, até porque o contexto russo, vocês viram na aula passada, precisa passar pela área rural, porque não tem indústria na Rússia. Em grande quantidade, a Rússia não é um país industrial, a Rússia é um país rural. Então essas ideias marxistas foram para a área rural, para os camponeses principalmente. Revolução Russa dividida em fevereiro e outubro. Aqui uma imagem da Revolução Russa, essa é de fevereiro. Mencheviques eram considerados moderados, a maioria buscava a implantação do sistema republicano capitalista, mas havia líderes socialistas moderados entre eles também. O principal líder deles era Kerensky. Então eles tomam o poder em fevereiro, não implantam as grandes transformações que os bolcheviques esperavam. Os mencheviques com Kerensky, o líder dos mencheviques, tomam o poder em fevereiro, não implantam grandes transformações, derrubam o czar do poder, mas continua ainda um sistema mais para o republicano, mais para o sistema capitalista republicano, extremamente longe de ser um socialismo, um comunismo. Inclusive, um dos pontos que se fala muito hoje, nós historiadores falamos, que o movimento dos mencheviques foi derrotado por causa de querer, o Kerensky, desculpa o trocadilho, Kerensky querer, né, optar por manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial. 1914, 1919, 1918, a Rússia em 1917 está ali com uma baixa gigante, quase 2 milhões de pessoas mortas já praticamente, devastada, como diz o outro, assim, a parte financeira da Rússia por causa dos gastos e o número de mortos, de baixas de guerra, e a população já estava criticando. Aí vem o famoso Teses de Abril, quando Lenin, o líder dos bolcheviques, fala o seguinte num grande discurso chamado Teses de Abril, onde ele pregava paz, tirar a Rússia da guerra, paz. Pão, acabar com a fome da Rússia. E terra. Reforma agrária, distribuir terras para os camponeses. Olha que sacada. Paz, tirar a Rússia da guerra. Só aqui ele já ia conseguir um apoio popular gigante. Pão, está prometendo acabar com a fome na Rússia, com a crise financeira. Terra, ele está conseguindo o apoio dos camponeses, prometendo que faria uma reforma agrária, distribuir terra para todo mundo, para os camponeses poder plantar também. Aí, óbvio, outubro, fortalecidos no sistema de comunismo, desculpe socialista aqui, 2 Is aqui, foi erro de digitação minha, numa luta armada, num ataque ao Palácio de Inverno, derrubam o governo do Kerensky, dos mencheviques, e implantam o chamado comunismo de guerra. Aí nós temos os 2 nomes aqui,
Stalin, Lenin, os dois principais líderes bolcheviques. Aí começa toda uma situação de processo revolucionário que vai de 1917 até 1923, 24, com a morte do Lenin. Nesse período, nós temos o Lenin ainda como líder. A primeira coisa que ele faz, realmente cumpriu, ele tirou a Rússia da guerra, Tratado Brest-Litovsk. Então é retirada a Rússia da guerra e acalma os ânimos, a população consegue mais apoio. Vai ter um problema sério com a questão do pão, ou seja, a questão financeira, e ele implanta também a reforma agrária e distribuição de terras. Para resolver a questão da fome, da miséria, do desemprego, ele chama o NEP, um sistema de economia que ele vai implantar, chamada Nova Ordem. Né? Essa nova ordem, esse NEP, era um monte de programas de mudanças sociais para tentar o máximo possível absorver os desempregados para o Estado colocá-los para trabalhar. Além disso, através da NEP, foi liberado um pouquinho, como é que eu vou falar? Um capital estrangeiro no país. Principalmente algumas coisas ligadas à saúde, à educação, foi autorizado desestatizar um pouco, a entrada foi liberada um pouco do capital, do sistema capitalista, no capital internacional dentro da Rússia, para tentar ver se dava uma alavancada na economia. Mas antes de colocar para funcionar a NEP, ele assinou então o Tratado Brest-Litovsk, acabando com tirando a Rússia, não acabou com a guerra, né? Tirou a Rússia da guerra, como diz o outro. Teve que enfrentar uma guerra civil, mencheviques contra bolcheviques, capitalistas que não eram contra os comunistas, teve que enfrentar uma tropa internacional. Isso, eu estou falando isso praticamente logo após terminar a Primeira Guerra Mundial. Houve uma forte pressão internacional para tentar derrubar os bolcheviques do poder, porque o mundo começou a ficar com medo que poderia servir de exemplo para outros países experimentar o comunismo, como diz o outro. Vai que dá certo, aí vai que acontece no meu país. Então, vamos derrubar logo lá. Então, houve uma pressão internacional. Um nome se destaca aqui, Trotsky e o chamado Exército Vermelho. Ele monta um exército, suas táticas, sua técnica militar mostram uma proteção contra o governo comunista nesse período e fica muito marcado. Mas, aí tá, vitória bolchevique, inicia a nova ordem. Aqui tá a política nova política econômica, o NEP, que eu comentei com vocês, da pequena abertura de capital, né? O NEP autorizava a entrada um pouquinho de capital estrangeiro, educação e saúde particular, né? Só que daí Lenin acaba vindo morrer em 1924 e fica uma disputa entre Stalin e Trotsky no poder. Stalin acaba vencendo a disputa. Stalin era mais politizado, Trotsky era mais militarizado. Nessa disputa, Stalin ganha. Trotsky, mesmo sendo um líder militar, tendo até um apoio do exército, ele vai ser expulso da União Soviética, ele vai ser exilado, ele vai fugir. E lá com 60 anos, lá em 1940, acredita-se que a morte de Lenin, ele foi assassinado em 1940, no México, a mando, né, por um espião russo que foi enviado pelo governo do Stalin, porque ele continuava assim, fazendo documentos de oposição, criticando Stalin e tudo mais, e acredita-se que ele foi assassinado no México por um espião soviético. Eu fecho aí, meninos. Pegamos então aquela aula passada, antecedentes, toda a situação pré-revolução russa, como que é a sociedade russa. Nessa aula vocês viram todo o processo revolucionário, fevereiro mencheviques, teses de abril, outubro bolcheviques. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Poxa, aprendido junto comigo, assim como estou aprendendo muito com vocês e como eu tenho o costume de terminar nossa aula. Foco no estudo, galera. Força, fé no coração. Até a próxima!